a companheira Daniela Lima vai trazer agora. Amanhã, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. E a nossa produção está fazendo algumas reportagens especiais nesse momento de tanta violência contra a mulher, entrevistando algumas autoridades do assunto que possam falar sobre esse momento, diria um momento ruim, né? Violência contra a mulher sempre foi desprezível. E agora que a gente tem números alarmantes, fatos ocorridos no Iguatu, a gente resolveu trazer a palavra de alguns conhecedores da área. Daniela Lima. Isso mesmo, Paulinho, é uma reportagem especial trazendo vários entrevistados de várias áreas, da área da saúde, da área da segurança pública, da área da assistência social, da área da justiça, enfim, trazendo várias pessoas, vários profissionais para falarem e esclarecerem para a população o que acontece de fato no nosso município. E sim, o município de Iguatu tem trazido muitos números de violência contra a mulher, fato registrado diariamente no boletim policial, aqui no programa Mais Notícias, inclusive, da Rádio Mais FM, da TV Mais. E no estado do Ceará, então, nem se fala. Até porque o estado do Ceará é o 7º estado no país com mais denúncias de violência contra as mulheres. Esses são os dados da própria Secretaria de Segurança Pública do estado do Ceará do ano de 2021. Os desse ano serão apresentados amanhã, então ainda é possível haver uma alteração. Portanto, o Ceará, como recordista no país, não somente no Nordeste, mas no país, em números de violência contra a mulher. Mas aí a gente vai trazer a fala de um profissional, um homem, sim, um homem, para falar sobre violência contra a mulher. Isso porque ele é psicólogo, é o Luan Laison, e ele nos informa que sim, já atendeu mulheres vítimas de vários tipos de violência aqui no município de Iguatu. Já tive experiências profissionais no acolhimento de mulheres vítimas de violência, vítimas de relacionamentos que foram abusivos, que tiveram repercussões que afetaram diretamente a saúde da mulher, seja a saúde física, mas a saúde mental, enfim. Tive essas experiências na minha prática clínica. O que você poderia apontar, Luan, quanto característica e qual o perfil dessas mulheres e desses agressores na sua prática profissional? Para a gente falar sobre violência contra a mulher, é interessante a gente analisar a própria estrutura cis-heteronormativa da nossa sociedade branca, né, que pressupõe um lugar diferenciado para o homem em detrimento a um lugar de inferioridade para as mulheres, né? E inclusive para as mulheres travestis e as mulheres trans também, que a gente, quando fala de mulheres, de violência contra as mulheres, a gente precisa também englobar essa população, né, que é uma população que é violentada a cada dia. E aí, quando a gente vai fazer essa leitura, né, a gente entende que o machismo, a misoginia, né, faz parte até do processo de subjetivação dessas mulheres, porque as mulheres, o fato delas irem crescendo dentro desses contextos machistas, né, isso vai fazendo com que isso seja introjetado e faça parte da própria construção de pessoa das mulheres. Normalmente, um homem violento, ele apresenta sinais para que posteriormente venha a cometer algum tipo de violência física contra a mulher. Você tem relatos de uma história de relacionamentos que começaram com pequenas coisas e depois levaram à violência em fato. Sim, eu acredito que uma grande maioria apresenta algum sinal, né, quando se coloca ali de maneira a limitar a experiência subjetiva da outra pessoa, né? Então aí a gente já fica meio que atento, é o celular que eu não posso usar, é a roupa que eu não posso sair, esse tipo de roupa, então a gente já fica atento, mas tem diversos outros casos que não se apresenta nenhum tipo de sinal, né? E as coisas acontecem de maneira bem velada, e é difícil até, por exemplo, para vizinhos, para colegas de trabalho, conseguirem identificar essa violência, né? Muitas vezes a violência não é uma violência física, a morte não acontece somente fisicamente, mas antes de uma morte física há sempre uma morte simbólica, né? Se apresenta uma morte simbólica na experiência dessas mulheres. Bom, nessa continuidade da conversa com o psicólogo Luan Laison,
Ele traz outras informações para a gente com relação à sua vivência profissional de receber esses casos, né? E da sua vivência pessoal também. A gente sempre acaba conhecendo alguém que está passando por algum tipo de violência doméstica, de violência contra a mulher. E ele traz mais informações a respeito dessa pauta quando o procuramos para falar sobre o assunto nesse especial do Dia Internacional da Mulher. Bom, nessa reportagem especial da Rádio Mais FM e TV Mais, nós estamos entrevistando profissionais de saúde, forças de segurança, também pessoas voltadas à assistência social para com as mulheres vítimas de violência. E aqui você, Luan Lais, um psicólogo, homem, pode trazer o seu relato, inclusive, das suas vivências clínicas aqui no município de Iguatu, mas eu deixo o espaço aberto aqui para que você possa colocar para os nossos ouvintes internautas o quão impactante é falar, dialogar e sempre orientar as mulheres para que elas não sejam vítimas de violência física. Você mencionou, que já era a próxima parte, a violência psicológica. E essa você atende, essa chega de fato ao seu conhecimento. É aquela mulher que muda completamente a sua vida porque ela vem num sofrimento constante, contínuo, durante anos, muitas vezes. Sim, a violência psicológica é presente nas grandes maiorias dos casos, né, que a gente recebe, que a gente escuta, não só na clínica, mas na mídia em geral. Se inicia ali com uma restrição, como eu estava falando para você, né, é um cuidado excessivo, é uma coisa que se torna violenta mesmo, que aos poucos vai minando ali a própria subjetividade daquela mulher, o desejo, o erótico nela, né? Porque quando a gente fala em erótico, não está relacionado a eu quero sexo, né? Mas o erótico está relacionado ao nosso próprio desejo, de poder desejar, de ser desejado também, né? Então, muitas vezes, dentro desse contexto de violência, num relacionamento, isso é minado, né? Diante desse contexto de violação. E no contexto da pandemia, isso parece que se intensificou muito mais, né? Por conta das proximidades ou das distâncias, né? Que foram ocasionadas pelos isolamentos sociais, né? E isso impactou também na vida das mulheres, dessas pessoas que são violentadas, né, pelos seus companheiros, enfim. Quais são os prejuízos, e agora falando quando profissional psicólogo, quais são os prejuízos para a vida de uma mulher que é violentada, seja de forma física, sexual ou psicológica? Na verdade, os danos, né, as repercussões são diversas, diante de cada contexto, né? É uma vida ali que é limitada, né? E que a partir disso ela sofre, né? Ela se angustia diante dessas violações. Então, as repercussões são diversas, né? A gente vê questões de perder o trabalho, o emprego, perder o gosto pelo estudo, pela faculdade que faz, pelas saídas, né, pelo divertimento, na limitação do prazer, até mesmo na relação sexual, né, se tem uma diminuição do próprio gosto, do próprio desejo, né, de estar vivenciando ali aquela relação sexual. Então, há diversas repercussões, até que chega o extremo, a morte. Né, a morte física, mas como eu falei, a morte simbólica também, a gente precisa conversar sobre isso, porque são experiências que são exterminadas, né, e que essa exterminação ela não só acontece fisicamente, mas antes simbolicamente, né, então são coisas assim que a gente vê e experimenta de diversas formas, né, se expressando de diversas formas na experiência das mulheres, e isso repercute sim na saúde mental, né, a ponto de trazer sofrimento, de trazer angústia, de trazer algum tipo de sofrimento psíquico, como ansiedades, depressões, enfim, vários outros tipos de sofrimento que estão diretamente ligadas à violência contra a mulher, à violência doméstica, às violências que as mulheres sofrem. Muito bem, trazendo mais algumas informações que estão disponíveis lá no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, aponta a seguinte informação, que as mulheres que sofrem violência não falam sobre o problema, muitas vezes por vergonha, medo, constrangimento. E os agressores, por sua vez, constroem uma imagem de parceiros perfeitos e bons pais, dificultando a revelação da violência pela mulher.
Bom, a gente vai continuar essa pauta, lembrando, é um especial, né? Então trazemos várias entrevistas ao longo da semana, culminando com o Dia Internacional da Mulher no dia de amanhã. Outras entrevistas também serão apresentadas aqui no programa Mais Notícias, no programa Momento Notícias também sendo reprisadas, claro, na programação da Rádio Mais FM como um todo e nas nossas redes sociais e portal maisfm.com, Paulinho.